E finalmente lançou o último capítulo de Shingeki no Kyojin, o 139, e dividiu opiniões. Uma galera achou que ficou muito interessante, ficou muito legal, mas outras pessoas pensam que faltou coisas para esse final de Shingeki no Kyojin. E no vídeo de hoje a gente vai trazer primeiras impressões para você ali, umas pequenas análises sobre o que rolou no capítulo final. Então, bora lá! Salve galera, tudo beleza? Eu sou o Martin, bem-vindos ao Duoverso, um espaço que a gente fala de animes e mangás, para comentar sobre o último capítulo de Shingeki no Kyojin. Então é um vídeo com spoiler, se você ainda não viu o último capítulo, acompanha lá, porque a gente tem muito para discutir sobre esse capítulo que realmente foi profundo e que merece assim, várias análises para a gente entender a conclusão dessa obra, que na verdade foi um marco na história dos mangás e que atraiu a atenção de muita gente. Então, bora discutir agora primeiras impressões do capítulo final de Shingeki no Kyojin. Bom, para mim esse capítulo tem duas partes. A gente tem uma parte 1, que seria o final da Batalha do Céu e Terra, que seria o final de todo esse conflito com as memórias do Armin, com a explicação do que aconteceu com os personagens. E depois a gente tem uma parte 2, um epílogo 3 anos depois. Olha, esse capítulo, assim, pra mim, realmente é um capítulo que tem que ter muita reflexão, você tem que pensar bastante, porque é um capítulo questionável. Não é aquele final sólido que a gente entende completamente as motivações dos personagens. Muita coisa foi deixada por cima ainda pra talvez a gente refletir se é certo ou errado. E tem muita coisa pra questionar. Muitas partes também tiveram um final bem legal, tiveram um final bem, assim, encaixado e que foi interessante, mas com certeza vale a análise. Então, para falar da parte 1, a gente vê, na verdade, uma explicação da motivação do Eren Yeager, que a gente até o presente momento não tinha tido uma coisa muito clara. Acontece que o Eren tinha tido uma conversa com o Armin pelos caminhos antes da batalha final entre eles, e lá o Eren explica que ele queria tornar eles heróis, explica que ele queria que os seus amigos vencessem ali o demônio da Ilha de Parades e ali se tornassem heróis que pudessem mudar o mundo, e ao mesmo tempo, através de destruir o mundo e tornar eles heróis, ele queria também acabar com a história dos Titãs. Então Eren Yeager, ele entendeu as motivações de Ymir, entendeu que o que prendia Ymir aos caminhos e que continuava essa história de Titãs era o fato de que Ymir amava o rei Fritz, e esse amor ela nunca pôde vivenciar. E o Eren explica que quando aconteceu o encontro dele com a Mikasa, quando a Mikasa declara aquele amor pro Eren, então essa foi uma forma de libertar essa dor, essa dor do amor que a Ymir teve, e assim ter uma chance de destruir os caminhos, de finalizar, na verdade, essa história de Titãs. E o Eren dá a entender que todos os passos, toda a direção que ele teve foi justamente para acabar com a história dos Titãs. Foi todo um plano assim orquestrado para acabar com a história dos Titãs e abrir, digamos assim, um espaço para um futuro melhor. Como conseguir esse futuro melhor? Destruindo 80% da humanidade. Olha, se você leu o Code Geass, você pode até achar alguma semelhança entre o Lelouch, entre o Eren, mas eu vou dizer que as motivações do Eren, assim, para mim, ficaram uma coisa bem questionável. Porque ele pode querer acabar com a dimensão dos Titãs, e o Eren explica que o poder do fundador mistura o que é passado, presente e futuro e vira tudo uma coisa só. Só que ao mesmo tempo a gente tem que se perguntar se você não é um genocida? Você não destruiu 80% da humanidade? Então assim, pra mim ficou uma coisa assim bem complicada entender essa primeira parte do capítulo, porque o Eren conta as motivações dele como se fosse uma coisa nobre. E como se fosse uma coisa que foi finalizar com os Titãs. E realmente foi uma coisa que tinha que ser resolvida, mas ao custo de 80% da humanidade, ao custo de massacrar crianças. Então assim, o Armin ele procura entender as motivações do Eren, e a gente vê até que o Armin se emociona com o Eren e vê o sofrimento do Eren, porque ele também está sofrendo. Ele queria estar vivendo junto com a Mikasa, ele tem um momento meio cringe ali, que ele fala ali que ele gosta da Mikasa, não quer viver ela vivendo com outro. Mas assim, a humanidade está sendo morta, a humanidade está sendo destruída, né? Como é que você está pensando nessas coisas, pensando ali que a Mikasa vai viver sozinha ou não, como é que ela vai viver, se ela vai viver com outro homem ou não, enquanto a humanidade está sendo destruída por causa do estrondo. Então assim, eu não consigo ver agora o Eren Yeager mais como um vilão. Eu vejo mais ele como uma pessoa que tem algum tipo de esquizofrenia, algum tipo de problema mental. E isso justifica porque quando ele fala que ele ficou confuso nessa questão dos caminhos, o que é passado, presente e futuro, e tudo se misturou, e a gente vê que lá no passado, quando a gente viu a cena em que o Bertolt destrói a muralha China, e ali aparece o Titã Dyna Fritz,
e o Titã Dynafritz podia comer o Bertholdt e acabar com aquela história. O Dynafritz podia comer o Bertholdt e virar um novo Colossal e já era, nunca ia chegar nos mesmos resultados. Mas o Eren dá a entender que ele direcionou a Dyna para não comer o Bertholdt e ir em direção, mover ela em direção até onde estava ali a casa dele que tinha sido destruída e comer a mãe dele. Não é estranho essa situação? É como se o Eren tivesse guiado todos aqueles passos para chegar para aquele resultado, o resultado onde ele podia destruir, podia finalizar com os Titãs. Então, é toda uma construção, tem muito a ver com a figura da Mikasa, o amor que a Mikasa teve pelo Eren foi uma das coisas fundamentais para acabar com essa dimensão dos Titãs, na verdade com a questão dos Titãs com os caminhos por causa do amor, e isso serviu de certa forma para libertar a Ymir. Mas eu tenho que questionar, na verdade, esse final, porque é um genocídio. Então, sabe, não consigo ver o Eren como um vilão, não consigo ver o Eren como um herói. Eu consigo ver como uma pessoa que tem esquizofrenia, que destruiu o mundo, tentando buscar alguma coisa melhor. E eu fiquei muito decepcionado porque o Armin, ele abraça o amigo dele, entende o amigo, e eu sei que realmente tem esse laço, eles viveram realmente como irmãos, mas o mundo está destruído, né? Então, o relacionamento entre o Armin e o Eren, eu sei que é emocional, é emotivo, o Armin chora, ele fala que esse sacrifício ali não vai ser em vão, mas foi um massacre, foi um genocídio. Então assim, eu me questiono muito. E, bom, tirando essa parte assim, essa construção do Eren, que pra mim na verdade ficou, no fundo eu acabei me decepcionando porque eu achava que teria um Eren mais profundo, e na verdade não, a gente tem um Eren que tem dificuldades, que tem problemas, e que não sabe direito o que está fazendo, pelo que a gente concluiu. Mas ele sabia que tinha que seguir naquele caminho, tinha que conduzir a história daquele caminho, o passado e o presente, para chegar naquele futuro que ele queria e dar uma chance para os amigos dele em viver um mundo onde não tem titãs. Proteger os amigos dele, proteger ele de Parades, criar um mundo onde não tem titãs, isso é uma forma de alcançar um mundo de paz. E isso vai se linkar lá com o epílogo. Mas bom, a gente vê que a batalha acaba, a gente vê que as pessoas que foram titanizadas, como Jean, Connie, a Gabi, eles voltam ao normal porque não existe mais titãs. E no final a gente percebe que todo aquele drama que a gente viu no último capítulo, né, o Parasita, tudo desaparece. O Parasita também, não sei o que aconteceu, talvez o Parasita sumiu também de vez, já não existe mais. Também ele não tinha consciência, não importa muito. E a gente vê que no final tudo chegou para um fechamento bem interessante, chegou tudo para um fechamento assim bem legal na questão da batalha. Eu acho que a batalha assim terminou ok, não foi nada fora do normal. E para mim foi um fechamento assim que trouxe muita emoção. Foi algo que para mim emocionou bastante, principalmente na parte das lembranças, na parte de lembrar toda a trajetória que teve até aquele lado. Eu acho que traz um peso emotivo para os personagens, porque desde o primeiro capítulo eles têm um vínculo emocional, eles não têm um vínculo só como indivíduos, mas como um vínculo como comunidade, com a tropa de exploração, aquele símbolo de busca de esperança, de paz. Na figura do Levi, para mim fechou bem, eu acho que o personagem teve um final interessante quando ele vê as memórias, todas as pessoas que foram na trajetória, porque ele simboliza aquilo, a tropa de exploração. E pra mim aquele é um pico, assim, daquele final que a gente tem dos personagens. E a gente conclui o capítulo com uma parte 2, que seria um epílogo 3 anos após os eventos ali da Batalha do Céu e Terra, e que também leva bastante reflexões sobre que direção o mundo tomou. Então ali o comecinho tem aquelas narrações que sempre tem em Shingeki no Kyojin sobre a humanidade, sobre as consequências ali do estrondo que destruiu, novamente, 80% da humanidade. O que sobrou intacto ali foi a ilha de Parades, mas o resto do mundo com certeza teve catástrofes, teve situações em que as pessoas que sobreviveram passaram por miséria, e a gente tem um foco não exatamente no mundo, mas a gente tem um foco no que aconteceu na ilha de Parades 3 anos depois. A gente vê que a ilha se tornou extremamente militarizada, extremamente voltada para uma ideologia de guerra, uma ideologia de conflito, de que eles têm que se armar, têm que se defender, e ao mesmo tempo existe um processo de modernização tecnológica, porque o ambiente que a gente vê seria o presente e o futuro agora 3 anos depois é bem distoante, porque tem novas invenções, tem ali navios mais tecnológicos, a gente vê também aviões, a gente vê que a própria cidade tem um aspecto diferente, ela parece mais uma Londres, parece já mais uma cidade lá do século XIX, então do século XX mais ou menos, e a gente vê que os personagens, eles também estão com uma carga emocional devido a todo esse fechamento que a gente teve da Batalha do Céu e Terra. Novamente falando do governo, então o governo virou um governo, ainda é uma monarquia, mas
A gente vê que o exército ainda tem muita força, principalmente nos jaegueristas, aquelas pessoas que seguiam o Eren, que seguiam a ideologia de avançar em frente e lutar, e que se você não destrói o que está ali fora, você vai ser morto. Se você não luta, você não tem como ganhar. Se você não vence, você perde. Então, continua um ambiente hostil, continua uma espécie de militarização, eles trocam os logos, eles têm, sabe, essa encenação e que muitas pessoas não conseguem concordar com aquilo, digamos assim, esse clamor público de luta, de guerra, ainda é contestado por algumas pessoas. A gente vê a família da Sasha também ali como destoando daquela multidão que digamos assim, que está ovacionada ali pela espécie de desfile militar que está acontecendo. A gente vê que ainda tem pessoas ali que não concordam exatamente com essa ideologia, mas é o rumo que tomou. E ao mesmo tempo a gente ainda tem a figura da monarquia. No meu vídeo de previsões eu achava que não ia ter mais a monarquia, que seria uma coisa destituída, mas a rainha Historia ainda está lá como soberana. Agora ela tem aquela filha, e no final todas as especulações que a gente tinha sobre a filha da Historia ser filha do Eren, talvez significar alguma coisa para a obra, não foi nada explorado. No final a filha da Historia é a filha da Historia com o fazendeiro, e não tem nada demais sobre a criança está ali completando 3 anos de idade, mas a gente não teve nenhum indicativo de que ela foi fundamental para alguma coisa, para ela terminar com os caminhos. Não, é só uma criança realmente que, filha da Historia, descendente da linhagem real, e ficou por isso mesmo. Mas a gente vê que a Historia, junto ali com o pessoal que restou da aliança, tem um objetivo de se abrir para o mundo, porque, afinal dos contos, o narrador leva a gente também para uma espécie de carta da Historia, em que ela coloca ali os sentimentos de que aquela batalha, de aquele conflito que afligiu o mundo 3 anos atrás, passou e que agora resta uma nova esperança, que talvez as coisas não sejam só lutar, lutar e lutar, por mais que isso aconteça, por mais que ainda existe sim a guerra, o conflito e a luta não cessaram, não acabou, não é aquele final feliz em que todo mundo se resolveu, mas tem uma esperança. Esse é o final que a gente é tomado pelo epílogo quando a gente vê os outros personagens. A gente vê o Armin, a gente vê também o Connie e o Jean, e do lado dos guerreiros de Marley a gente vê junto com o Reiner, com a Annie, com a Pieck, porque eles estão numa espécie de missão diplomática, eles estão indo a caminho de se encontrar com o resto do mundo, e tem um clima assim, meio tenso, porque eles estão, de certa forma, assim, questionando, será que isso vai dar certo ou não, será que isso vai funcionar ou não, mas o Armin, ele coloca um posicionamento bem legal, porque no final eles eram inimigos, que acabaram se unindo, e no final o mundo foi destruído, o mundo ficou numa situação caótica, mas as pessoas ainda estão procurando paz, ainda estão procurando esperança. E digamos assim, essa missão diplomática é uma forma de procurar, de contar a história daqueles que em algum momento eram inimigos, mas que agora estão em busca de um objetivo só, estão em busca de um objetivo de paz. E que é bem curioso, né, que inimigos agora tenham se unido por essa finalidade. O final de Shingeki no Kyojin é um final assim, não é um final super feliz, não é um final depressivo e destruidor que também muitas pessoas esperavam. É um final que traz esperança. Tem contradições sim, principalmente na figura do Eren. Para mim ele já não é mais não é o vilão, também não é o herói. Ele é simplesmente uma pessoa realmente com esquizofrenia. Eu acho que, não sei, é a tragédia do mundo, é a tragédia da vida real, a tragédia de pessoas que têm problemas, que têm dificuldades e tem, digamos assim, tem atitudes que são muito questionáveis. Mas o Armin, ele é aquele símbolo de sensatez, ele é aquele símbolo de esperança, de um mundo que não tem mais titãs e que, no final das contas, foi o que o Eren deixou de legado, um mundo que não tem mais titãs. E fica nesse final aberto, assim, eles vão numa missão diplomática e tem muita esperança. É bem legal pontuar que ainda tem a gente vê o que aconteceu com o Levi, a gente vê que ele teve algumas consequências de toda essa batalha, ele na verdade foi seriamente injuriado, então ele tem consequências, assim, marcas de guerra, aparentemente ele não anda mais, ele teve algum problema ali com as pernas dele. Lembra muito o Might Guy de Naruto, que depois ficou cadeirante, aconteceu a mesma coisa, a gente vê a Gabi e o Falco cuidando dele, a gente vê o Nyankopon, que também sobreviveu. Senti falta da Helena, eu não vi a Helena em nenhum momento, mas pode ser que ela estava ali em algum frame, escondidinha ali em algum canto ali do capítulo, mas eu não vi a Helena. A gente vê a Kiyomi também, que está numa parceria junto com a rainha Historia, e eu acho que o pensamento dos personagens muda muito, porque a gente viu a Kiyomi mudando quando o mundo estava ali na catástrofe. A gente viu que a Kiyomi mudou de ser aquela personagem gananciosa, egoísta, e se as pessoas, digamos assim, os poderosos que tinham dinheiro num momento de crise são capazes de mudar, então todo mundo na verdade é capaz de mudar. E eu penso que é uma das coisas que Shingeki no Kyojin traz pra gente, esse futuro de esperança. E a cena final é a cena que que eu também tinha teorizado aqui no capítulo sobre a Mikasa e que infelizmente virou realidade, porque talvez eu não acreditava, não queria tanto na verdade que fosse isso,
mas a gente vê que sim, a Mikasa ela tem aquele final mais melancólico, porque ela tá perdida em memórias, não perdida, mas ela tá vivendo em memórias. Ela fez uma espécie de túmulo pro Eren, depois que ele morreu, ela levou ali a cabeça dele, ela fez um funeral para ele, enterrou ele lá e ela vive em memórias, querendo encontrar com o Eren novamente. Ela lembra ali do amado dela, do cachecol, ela não abandonou o cachecol como o Eren disse para ela abandonar, e ela tá naquele lugar, a gente tá em uma colina, em algum canto, um lugar que ela disse que o Eren gostava de descansar. Provavelmente tem a ver ali com as memórias que ela teve naquele futuro alternativo entre ela e o Eren, mas ela tá lá, tá ali isolada, não vai lá saber se onde, vivendo em memórias, naquela situação melancólica. A gente vê a cena do pássaro, como se o pássaro fosse o Eren colocando o cachecol nela. Tem um quê de metafísica aí, um mundo em que talvez eles possam se encontrar, um mundo pós-morte, talvez que eles possam se encontrar. Fica nesse final também da Mikasa, assim, que ela agradece por ele colocar o cachecol nela. Foi justamente o que ela falou também, acho que quando eles estavam lutando contra o Reiner, contra o Bertholdt, e eles eram para ser atacados pela Titã Dinah Fritz, e ela agradece também o Eren, então é um paralelo, mas termina assim, não é o final feliz para todo mundo, mas é um final assim, pelo menos tem um sinal de esperança. Você pode questionar muito a decisão das pessoas, eu questiono muito dessas decisões do Armin, o jeito que ele pensou, mas no final das contas eu acho que Shingeki no Kyojin traz uma mensagem bem bacana pra gente de esperança e de que as coisas não são tão simples, aquele final super feliz, de todo mundo alegre, contente, que as coisas se resolveram magicamente e felizes pra sempre, não é bem assim. A luta, o conflito, sabe, essa dicotomia é muito forte e é uma coisa muito difícil de ser resolvida. Mas no final tem que ter esperança, é o que os personagens têm, o mundo foi destruído, mas ainda resta esperança por dias melhores. E eu acho que é uma mensagem bem bacana que Shingeki no Kyojin traz. Essas foram primeiras impressões desse capítulo, depois a gente pode discutir mais, a gente pode vir com mais teorias. Obrigado aí você que acompanhou até o final, se inscreve no canal, deixa seu like, vem aqui comentar com o Duoverso suas impressões sobre esse capítulo. Eu acho que Shingeki no Kyojin vai ter futuros anúncios, a gente vai ter um anime em 2022 e ainda tem muita coisa pra gente discutir. Obrigado aí e até uma próxima. Tchau, tchau.